Bom, estou tendo a alegria de receber aqui hoje esse cara sensacional que é, além de cantor, compositor, produtor, guitarrista, o cara ainda é flamenguista, né? Tá aqui tá no terreno de flamenguista, né? Não? Tô no terreno sagradíssimo. Aqui, Campo Sagrado, Frejá. Obrigado por você ter vindo, cara. Contigo. Pô, sensacional. Muito bom. Me conta aí, tu era Flamengo, porque você tava eu tava vendo ontem um DVD dos 60 anos do meu pai. Sim. Que você tava lá gravando lá. O Arlindo me convidou. O Arlindo Cruz, né? O Arlindo Cruz me convidou. A gente sempre se deu muito bem, chegamos a fazer alguns shows juntos e tal. Aí quando ele estava organizando a homenagem, ele me chamou, porque ele sabia que eu era flamenguista também. E mais do que flamenguista, eu sou um admirador do Zico. Né? Porque realmente é uma figura especial, não só como jogador, mas como pessoa mesmo. Né? Mas você tinha influência da família quando você era pequeno? Não, você na verdade, não. Meu pai é flamenguista, né? E aí o Flamengo veio naturalmente por ele ser flamenguista, e eu também eu fui nascido e criado no Flamengo. Ah, né? Meus pais moram até hoje lá, no mesmo lugar. Ia na Gávea, lá Novo? Não ia na Gávea, não. Na verdade, eu fui frequentador da sede náutica do Flamengo, que era na Praia do Flamengo. Sim, na Praia do Flamengo. E ali tinha, eu fazia judô ali, né, quando eu era pequeno, e cheguei a frequentar a Gávea também, muito pequeno, mas era longe para mim, porque como eu morava no Flamengo, a Gávea não era um lugar assim para a gente estar toda hora indo. Eu fazia natação lá na Gávea. Tinha um clube. Eu depois, o clube é bacana. E depois eu cheguei a jogar umas peladas lá com os amigos, mas aí já tinha, sei lá, uns 18, 19, talvez até mais, que já estava tocando no Barão há um certo tempo. Quando aí jogava uma pelada ali num campo de areia que tinha mais para ali perto. Não era daqueles campos melhores, não. Mas nunca fui de frequentar muito a Gávea, não. Agora, curiosamente, eu fui com um amigo meu e o pai dele, que era flamenguista doente, foi inclusive jogador de basquete do Flamengo. Né? Esse é um amigo meu, que é meu amigo de infância, o Lúcio Oliveira, que ele é guitarrista também, a gente estudou junto, e o pai dele tinha sido jogador de basquete do Flamengo, era flamenguista doente, e a gente foi assistir um jogo do Flamengo na Gávea. Tem muitos anos. E o teu pai estava começando, cara. Nossa, começando. Eu peguei na Gávea ele terminando. Ele entrou no jogo como um juvenil que estava entrando no time. Eu não sei por que eu fui assistir esse jogo, eu só fui porque provavelmente o pai do meu amigo... Aí eu era criança. Pô, você tá com... Eu tô com 62. Tô com 62, ele tá com 61. Bom. Não, tá com 71. Ele tá com 71. 71, ele estava começando ali. Ele não era do time ainda do oficial, não. Ele era do juvenil. Mas ele entrou e esculachou. Foi um negócio absurdo. E eu fiquei, para você ver, para eu lembrar, eu criança, lembrar dele é uma coisa muito específica, porque chamou a atenção. Tinha um negócio que o pessoal chegava mais cedo no Maracanã, porque tinham aspirantes. Sim, tinha aspirante. Então parece que ele já era lá nos anos 70, todo mundo, caraca, esse cara é foda. Eu tive essa sensação, mas ele jogando no time principal mesmo, só que ele entrou como um que estava do aspirante lá dando seus pitacos já no time principal. E é incrível que esse clipe de 60, quer dizer, já tem agora 11 anos, né? Então, 71, 11 anos, foi em 2013. Cara, e a gente vê o Arlindo ali, dá tristeza. Porque, o aniversário do meu pai de 60, aquele foi o clipe que você foi. Sim. Mas nós fizemos uma festa aqui. E aqui tem um campo de futebol, e no palco ele cantou. Pô, que maravilha. Ele foi a atração da festa dele. Dá muita tristeza, né? Porque é um talento, um compositor de primeira, a gente ficar privado de outras canções que ainda viriam, né? Nem fala, cara. É muito triste isso. Nem fala, eu vi Não, e aquele clipe tá D2, tá... Tem uma turma boa. Tem uma galera do Norte, tá tudo tem Dominguinhos. Dominguinhos. Demais, cara. Você falou até que apareceu na segunda parte. Eu fiquei vendo outro dia, eu falei, entrou isso no Instagram pra mim, eu falei, pô, engraçado, eu acho que eu tive nesse negócio. Aí eu comecei a olhar o estúdio, aí eu falei, cara, eu tava lá, porque esse estúdio é o estúdio da Companhia dos Técnicos, eu me lembro de estar lá com essa rapaziada. E aí passou uma opção de gente cantando, eu falei, será que eu tô viajando? Não foi esse dia, aí daqui a pouco eu apareci. Vi o gênio jogar e ao balançar a rede, correr pra geral. Eu achei um clipe, um vídeo, que é você com a galera do Barão, quando você estava cantando, e vocês todos de camisa do Flamengo. Sim. Tu lembra disso? Isso aí é um jogo de basquete
que a gente foi fazer, que era... Eu acho mas que parecia que era numa sala, assim, tipo numa salinha. Porque Só que outra tem agora. uma que a gente vestiu todo mundo a camisa do Flamengo, que a gente foi fazer um jogo basquete beneficente com o irmão do Bial e o Bial. Sei, ele sei. estava lá, eles chamaram a gente, foi até no Sírio-Libanês. Mas a gente tricolor, jogou, né? Ele tricolou. mas a gente jogou com a camisa do Flamengo. Engraçado. A gente jogou com a camisa do Flamengo esse dia. Mas como o Barão, todo mundo era flamenguista na banda. Entendi. Então, em algum momento, pode todo mundo ter posto Eu não sei se era video show, alguma coisa assim. Possível. Vocês estão... É possível. Uma coisa assim de artistas que cada um tinha um time e tal. Só que no caso da banda do Barão, todo mundo era flamenguista. eu acho que você tava com o cabelo até maior e tudo. Sim. E aí vocês estão falando daquela coisa de tocar... eu acho que era... Porra, não me lembro agora que eu tava assistindo. Mas assim, falando de cantar no Maracanã... Sim. Como é que é cantar no Maracanã, ou jogar, e não sei o quê, como é que é. E vocês cantaram como Barão no Maracanã algumas vezes, não foi? Sim. Não tinha negócio de Papai Noel? A gente fez o Papai Noel logo no começo, mas o Papai Noel era playback, né? A gente tocava uma coisa que estava pré-gravada. Mas a gente abriu duas apresentações dos Rolling Stones. Eu ia falar disso. Que foi você tá até com a camisa aí dos Stones. E foi muito bacana isso, lá no Maraca. Depois, eu não me lembro se a gente chegou a fazer mais alguma coisa no Maracanã. Mas essa coisa da chegada do Papai Noel era muito impressionante. Cara. Era impressionante, né? Era muita gente, né? E era da época que o Maracanã botava 200 mil pessoas, né? Qual foi o maior público que você pegou lá? Que foi 100 e poucos mil? Não, ali foi, né? esse da chegada do Papai Noel, porque você imagina, dava 200 mil pessoas adultos, né? Agora com criança, cabe muito mais. E ali perto do campo, tudo. Era uma loucura, cara. Eu lembro que tinha a Xuxa, né? Fazia show da Xuxa. Mas esse que a gente fez, a Xuxa ainda não existia. É 83. Caramba. É bem antes, né? 83 ou 84. Não tinha desfile de Miss também, às vezes? Cara, mas esse da Xuxa foi... esse da Xuxa, não, desculpe, esse do Maracanã foi impressionante, porque, na verdade, era o seu Péricles de Barros, que por acaso... por acaso não, por coincidência, é o pai do Maurício Barros, que é o tecladista do Barão. Sim. Mas ele não colocou a gente porque era a banda do filho dele. É porque, na verdade, naquele momento, o Barão era um sucesso nacional. Claro. E aí ele colocou a gente ali. E, cara, foi a primeira vez que eu vi uma produção, o cara dizia assim, 10h28, helicóptero se aproxima. Caraca. 10h32, helicóptero começa a descer. 10h33, helicóptero no chão, sai, cara, e você vê aquilo acontecer exatamente naquela minutagem. Eu falei, cara... Parece coisa de japonês. Falei, isso eu nunca tinha visto. Porque eu tinha ficado impressionado que uma vez eu com 18 anos, eu fui com meu pai e com meu irmão para a Europa. Foi a primeira vez que a gente viajou assim para fora. Ele fez aquele banho de museus e coisas comigo e com meu irmão. Aqueles passeios. E a gente estava na Suíça e o trem estava marcado para sair 10h27. Aí eu falei, porra, esses caras vão sair 10h30, sair 10h30, né? 10h35. Cara, 10h27 o trem fez. Aí eu falei, caraca, se tivesse chegado 10h30, eu tinha perdido o bichinho. Meu irmão, japonês, eles fazem assim, ó, vamos fazer a entrevista. Meu pai ficava louco com isso, que é assim, vamos fazer a entrevista, vai começar 1h08. Ele, 1h08? Aí 1h06, os caras estão preparados, falta 2 minutos. Como você vai começar? O trem lá é assim também. É muito impressionante. Vai sair 2h04. Pontualidade. E eu acho bonito, eu acho que pontualidade é um negócio de respeito entre as pessoas. Todo mundo chegar num horário, eu começar... Eu preciso aprender isso. Eu, na verdade, era muito pontual. Eu fui perdendo a pontualidade com o tempo, muito compromisso também, às vezes fica difícil de você. Não. Mas eu acho a pontualidade uma coisa de respeito, assim. Você diz assim, olha, então tá lá, todo mundo 1h45, 1h45, beleza. 1h45 tá todo mundo. Pô, é lindo, cara. Assim, né? Fica se ele tem que se apresentar segunda, ele fala que tem que chegar domingo. Aí minha mãe, por que você chegar domingo? Ele falou, porque se der um problema no voo... Exatamente. Né? Eu também sou assim. Eu viajo, eu já volto sempre, eu sempre marco a viagem 2 dias antes, o retorno 2 dias antes do primeiro compromisso que eu tenho. Porque e já fiquei. Já teve avião. Todo mundo já passou por isso. Já teve avião que eu vinha, que não decolou e que eu tive que ficar para vir no dia seguinte. Hoje em dia, que as companhias aéreas estão loucura, Deus me livre. Mas esse negócio do Maracanã, também tinha, às vezes, disputa de pênalti. Tipo assim, meu pai contra o Dinamite. Era um evento, eventaço. Eu que faço o Jogo das Estrelas, eu criei em 2004, a gente está há 20 anos, está fazendo 20 anos agora. E quando a gente começou a fazer, até o Eduardo Paz falou, pô, você vai fazer entre o Natal e o Ano Novo e tal, não sei o quê. Ele falou, cara, o último evento que teve no Maracanã que era assim, era Papai Noel. E hoje em dia não tem mais. Eles não conseguiam visualizar isso ali. E aí a gente visualizou e começou a dar resultado, né?
dar 60 mil. Mas, pô, era bacana, né, cara? Que, Muito, as crianças, bacana, todo mundo gostava. muito bacana. Então foi. Não vou dizer que foi o maior público teu, mas. Não, porque depois disso, por exemplo, eu já toquei no Rock in Rio, tanto com o Barão, em 2001, devia ter umas 200 mil pessoas. Caralho. Quando eu toquei em 2011, que aí já era o meu trabalho, tinham 100 mil pessoas, porque era lotação total. E fiz também uma vez com o Barão um Réveillon de Copacabana, que da Miguel Lemos até... Cara, não, devia ter umas 400 mil pessoas. Porque da Miguel Lemos até o posto 6, você só via gente da água, não era nem da areia, da água até o prédio. Não era nem na calçada, você não via a calçada, né? Era uma coisa assim, era uma onda de gente. E é muito bacana, cara, porque, assim, ao mesmo tempo que é uma massa de gente, é bastante impessoal, de uma certa maneira, apesar de que você tem uma relação com a primeira fila, as primeiras filas ali, você tem uma relação visual, mas o lance é a energia que vem quando você bota todo mundo para cantar e que vem aquela energia para cima de você pelo retorno das pessoas, porque estão gostando, porque estão ali receptivas ao que você está fazendo. Isso aí é uma coisa muito poderosa. Eu sei que parece clichê, devem ter te perguntado isso antes, mas assim, se é que você pode dizer, o show mais, assim, dizer eu sei que é difícil, mas mais marcante. Porque esse de 2011 virou até um DVD ou Sim, DVD. É uma noite muito importante na minha história. Você sozinho ali cantando, demais, né? Eu acho que dentro do meu trabalho solo é uma noite muito importante, mas eu já fiz outras coisas importantes dentro do meu trabalho, assim, de estar fazendo para um público muito grande e ter tido uma resposta assim, e você entrar e fazer o público todo cantar e você vê que está todo mundo envolvido naquilo. Olhando para você, né? Olhando para vocês, coisa, né? Envolvido com a música, sabe, eles cantando muito e atentos a cada coisa que você está fazendo. E isso é muito bacana. E tive também com o Barão em relação a essa coisa de estar abrindo os Stones, que foi muito bacana. O Rock in Rio de 85. De 85, que é muito bacana também. A gente fez uma coisa muito bonita na Apoteose, que foi o primeiro show que teve na Apoteose, que era um negócio chamado Rock Concerto, que foi era beneficente para a Orquestra Sinfônica Brasileira. Estava em dificuldades, e aí o Dr. Pérez fez esse show, que era o Barão Blitz. Nossa Senhora. A gente tava, o Evandro teve aqui, o Evandro teve aqui. Era o Barão Blitz com arranjos do Guto Graçamelo, e a Orquestra Sinfônica e o coro do Teatro Municipal, né? Cara, foi lindo. Foi a primeira vez que a Apoteose lotou para um show de música. O poeta está vivo, com seus muros de vento. Ao chorar, a grande roda da história. Eu não lembrava, porque assim, eu nasci em 77, então em 83 eu fui morar na Ainda Itália, eu tinha 5 anos. Pequena. A minha memória era tudo de 85, 86, dos álbuns do Titãs, aquela Legião, Paralamas, já é um segundo momento, na verdade. O Traje a Rigor. A Blitz é um primeiro momento. Então, eu não lembrava que o de vocês era 82, cara, o primeiro 82, álbum. O primeiro álbum. Eu fiz aniversário de 20 anos dentro do estúdio. Tocando, gravando o primeiro disco. Né? Que é o disco com o nome de vocês, né? Barão Vermelho, que é da capa vermelha. O Evandro e a Fernanda, a gente fez muita coisa junto, né? Tivemos juntos, são dois queridos amigos, adoro os dois. E a gente teve realmente junto, que naquele primeiro momento, ali em 82, as bandas que apareceram foram a Blitz, o Barão, o Rádio Táxi e o Erva Doce. Eram essas 4 bandas que deram essa partida de um rock brasileiro. O Rich veio quando? O Rich veio um pouquinho depois, um ano depois. Mas o Rich já era um cara que tinha uma carreira que tinha se iniciado antes com o Vimana, né? Que eu, inclusive, fui público do Vimana. Eu assisti o Vimana. Assisti o Vimana com o Lobão, com o Lulu, com
o Rich, era uma banda muito interessante, mas era uma coisa completamente diferente. Falando em Lobão, você anunciou hoje um vídeo, vocês dois. Depois vamos falar isso depois, fala. Fala. Mas assim, era uma coisa de rock progressivo da década de 70, é uma coisa completamente diferente da proposta que ele veio nos anos 80, e é maravilhoso. Eu adoro o Rich, achei ele um grande artista. E ele fez agora um retorno à cena muito bonito, uma turnê muito bacana. A nossa época, minha época, né, que já de 85 para com 7 anos, 8 anos, cara, é uma época mágica, porque você tinha ali, esse do Cazuza em Melhores Momentos, Barão, sim, Azul, o disco Azul, deve ter sido por aí, 86. 86, por deve aí. ter sido por aí. Então, para mim, a referência mais era aquela ali. E aí tinha o Selvagem, do Paralamas. Sim, belo disco. Pô, a Legião, o Traje a Rigor, cara, o meu irmão menor era apaixonado pelas músicas do Mary Lou. E o cara, aquele disco foi uma loucura, foi uma explosão, né? Cara, era demais, né, cara? Era uma cena que vocês... as pessoas não sabem, por exemplo, o RPM. Cara, o Paulo Ricardo também veio aqui, aliás. Cara, parecia às vezes, teve uma época que era um negócio de Beatles, parecia que eles chegavam nos lugares... Eles foram um grande fenômeno da nossa geração. Fenômeno, né? Fenômeno. Assim, a Blitz fez sucesso, o Barão fez sucesso, o Paralamas fez sucesso, mas o RPM foi um fenômeno. E, de uma certa maneira, na nossa geração, teve um outro fenômeno, mas que foi de uma forma diferente do que os fenômenos que a gente costuma chamar dentro da música, que é, por exemplo, o caso, o Skank foi um fenômeno dentro da geração deles, é uma banda que vende 2 milhões de discos duas vezes. Anos 90, né? Duas vezes. Não existe isso dentro da história do Brasil de pop, não tem, só o Skank. O RPM vendeu... o RPM vendeu 1 milhão e pouco do primeiro, e depois o disco ao vivo vendeu 1 milhão de cópias. Eu lembro de um disco do Engenheiros do Havaí também, que deu muito. Não, eles vendiam. Nenhum de nós. Mas o RPM foi o grande fenômeno de vendagem. Só que depois veio acontecer uma outra coisa que eu acho muito interessante, que é o caso do Legião Urbana. Porque o Legião, ele criou um público que é um público que, além dele vender bem na época que ele era sucesso, ele nunca vendeu 1 milhão, mas ele vendia 500, 600 mil, que era uma quantidade absurda de disco, assim, para qualquer artista. Mas a questão é que ele continuou vendendo essa quantidade de discos durante muito tempo, porque você fazia uma vendagem boa de disco no momento que o disco estava sendo lançado, e depois aquilo caía, e aí depois tinha outro disco. No caso do Legião, os discos vendiam e continuavam vendendo. Performando depois, né? Depois de um tempo. Então é uma coisa assim, é um pouco como o Hendrix e o Led Zeppelin. Sei. Led Zeppelin é minha banda predileta. Foram artistas que continuaram vendendo 1 milhão de cópias todo ano. O Hendrix estava morto desde 70. E durante a década de 80 e de 90, ele continuou vendendo 1 milhão de discos por ano. Isso é um negócio que você fala, pô, como é que pode isso? Foda, e o Zeppelin era uma coisa parecida também. Então, o Legião é um artista que tem um outro tipo de fenômeno. É um fenômeno como o Zeppelin, como o Hendrix, é diferente. Não é um sucesso daquele momento, daquela geração. É um sucesso que permanece. Sim, sim. Em 2000, acho que foi 2016 ou 2017, que o Legião Urbana, o Dado e o Bonfá resolveram conseguir o nome, sei lá. Aí fizeram um show aqui no Metropolitan. Eu lembro que eu levei minha esposa, e minha cunhada é mais nova. Ela, pô, mas o que é isso, Legião? Eu falei, você não tem noção. Aí eu falei, quantas pessoas vão estar lá? Eu falei, Metropolitan cabe 4, 5 mil. Cara, eu acho que eles... Sabe quando oversell? Sabe? Tipo assim, devia ter... Sem sacanagem, devia ter 10 mil pessoas. E foi mais. Cara, era uma loucura. E eu quase chorei naquele dia, porque era todo mundo de 40... E quando eles entraram e começaram a tocar aquelas músicas, as pessoas estão chorando. Porque já tinha muito tempo que o Legião não entrava. Eu falei, cara, que coisa de maluco. É uma nostalgia meio... Mas eu acho também que a geração da gente construiu um repertório muito forte. Impressionante. E esse repertório ficou presente aqui mais tempo até do que foi o auge da nossa geração. Mesmo durante os anos 90 e o começo dos anos 2000, isso teve esse repertório estava presente. Sim. Então, as pessoas, se você for ter uma banda de cover, elas vão continuar tocando as nossas músicas. Ainda tem, era uma coisa que em uma outra situação ela estaria se atualizando, se recontextualizando conforme as gerações foram passando. E, na verdade, no caso da gente, a geração dos anos 80, ela continua presente dentro do repertório das bandas de cover de uma forma muito forte. Agora mudou um pouco porque tem a coisa do hip hop, que aí é um outro repertório que isso agora veio a renovar e a chegar um repertório
novo, diferente, porque é uma outra linguagem. Todo mundo fala do Cazuza com você, mas do Renato Russo, você também tinha uma relação com o Renato, não? Não. Na verdade, assim, pessoalmente não. A gente Não? ele foi sempre muito respeitoso, muito carinhoso com o Barão. Ele teve em alguns eventos da gente, a gente cantou junto. Né? Mas na verdade, quando a gente cantou junto, não foi ele com o Barão, foi quando a gente tinha a Midnight Blues Band, que era uma banda da gente de blues, e ele foi algumas vezes, ele deu canja. Ele deu canja com a gente e foi muito bacana, foi muito legal. Mas eu tinha assim, por exemplo, quando o Cazuza saiu, eu liguei para ele para pedir música. Na verdade, eu liguei para convidar ele para fazer música junto. Mas ele era muito tímido e aí ele não ia se sentir muito à vontade de fazer. Né? E acabou mandando uma música para a gente que a gente gravou e foi muito bacana. Cara, que era um gênio, né, cara? Um gênio, a cabeça dele era uma coisa de maluco. Você canta muito Ainda é Cedo, né? Eu gosto Ainda é Cedo, Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto. O Mais Uma Vez, tem várias músicas. Seu Bumerangue Blues é dele também? O Bumerangue Blues foi exatamente a música que ele deu pro Barão. Isso, foi esse aí. Pô, que eu adoro cantar também. Você falou dos Stones, acho que foi Hollywood Rock? Hollywood Rock. Foi que vocês também fizeram em São Paulo, Pacaembu. Sim, foram 5 noites, porque na verdade iam ser 3 noites no Pacaembu e o Pacaembu foi interditado na última hora. Não teve uma que tocou um temporal? Que vocês foi o primeiro dia do Pacaembu. Que caiu um vendaval, vocês tiveram que parar. Foi considerado o primeiro show submarino de rock da história. Mas teve show, então? A gente tocou debaixo d'água. Nosso equipamento ficou mais ou menos um mês show submarino. Tendo reflexos dessa loucura que a gente fez de continuar tocando até o final. Por outro lado, a gente conquistou a equipe deles nesse dia. Porque, cara, assim, a estrada o dia a dia da estrada é o dia a dia de uma tribo de guerreiros. Você sai de casa disposto a fazer aquilo acontecer. Sim, com certeza. Você vai ter milhões de problemas, milhões de coisas vão acontecer. E você sai de casa para fazer aquilo acontecer. No momento que a gente tocou debaixo d'água, ali, porque era debaixo d'água mesmo, para o Peninha fazer uma virada de timbale, ele batia antes para a água sair. Porque o instrumento estava totalmente alagado, então se ele batesse ali, não ia sair som. Então ele fazia tum, aí podia sair. Mas não teve uma hora que vocês, tipo assim, gente, espera aí que a gente está tentando tirar. Não teve, foi na hora. Não dava porque a chuva não parou. A gente parou de tocar quando simplesmente os instrumentos já não estavam conseguindo mais funcionar. Que loucura. A gente parou. O nosso show também não era muito longo, porque a gente era uma abertura, mas a gente foi até onde deu. A gente deve ter tocado mais de meia hora, mas 1 hora, assim, os instrumentos já estavam todos dando defeito e tal. E a gente ficou mais ou menos um mês e pouco com defeitos nos equipamentos que tinham sido cuidados depois. A gente foi fazer uma manutenção deles, mas mesmo assim ainda sofreram aí os reflexos. Mas essa atitude da gente ficar no palco tocando até o equipamento parar foi o que conquistou a equipe dos Stones. Os Stones não, porque eles nem viram a gente. Sei. Mas a equipe dos Stones ela teve uma outra postura com a gente a partir dali. Porque os caras falaram, esses caras são guerreiros igual a gente. Né? Eles saem de casa para fazer acontecer. E isso é bacana, porque quando tem a filosofia. Por isso que tem muito artista que não gosta de ir para a estrada. Porque a estrada tem que ter esse espírito. Se você achar assim, não vai estar tudo exatamente do jeito que eu queria, pode esquecer, cara. Não, você está falando da visão do artista. Eu que faço evento, que o cara que também faz o evento, acontece um monte de merda. Eu sempre digo que fazer evento é esconder, a arte de esconder as merdas. Eu falo assim, cara, teu evento foi perfeito. Eu começo a rir, eu digo, puta, se ele não soubesse quanta merda aconteceu antes disso aqui rolar, vocês cantando, muita coisa. E mesmo, por exemplo, durante o show, muitas vezes acontecem problemas técnicos que, assim, tem gente que não consegue esconder a interferência que aquilo tem. Eu tento, ao máximo, fazer com que o público não perceba que está acontecendo alguma coisa. Entendi. Porque eu acho que ele não tem nada a ver com isso. Ele saiu de casa para assistir. Então, enquanto eu puder fazer sem ele perceber, tudo bem. Agora, também na hora que tem o problema e ele assim, não tem como você adiar e tem que dizer, vou ter que dar uma parada aqui para resolver. Eu sei. Porque eu acho que as pessoas têm que entender, porque ninguém é super-homem. Eu não saio de casa para dizer assim, eu sou invencível. Sim. Não, tem um problema aqui, vocês vão ter que esperar um segundinho, porque a gente quer fazer direito. A não ser quando era o Tim Maia, que eu ia ver o Tim Maia e ficava assim, atenção, som tá uma merda, pô, já aumenta isso aí, abaixa. Mas isso, sabe o que acontece? Isso aí eram os cacuetes dele, porque ele estava sem voz, cara. Ele estava sem voz. O Tim era o rei de estar com voz no dia do ensaio, e aí ficar empolgado com o ensaio, passar a noite toda na balada, e no dia seguinte, que era o dia do show, ele tá sem voz. Tá sem voz. Aí ficava, som, aumenta, médio, agudo, grave, então...
Aí, ó, Mas você falou assim, até tique, que tava meu pai Dinamite lá, gente, tava assistindo. E ele deve ter falado meu pai Zico as 20 vezes. Não, toda hora. Dinamite 8 vezes, som 150 vezes. Era isso. E aí ele começava a contar a história, falava de todo mundo na plateia. Ele era inteligentíssimo, né? Então ele tinha um senso de humor muito engraçado. Ele tinha umas tiradas maravilhosas. Mas aí não cantava porra nenhuma, porque ele estava sem voz. Era o jeito dele de chavar o problema dele. Ele falou uma merda na frente da minha mãe, depois que a gente foi pro camarim. E aí, tudo bem? Pô, Sandra falou com meu pai e falou assim, e os garotos, toca alguma coisa? Toca alguma coisa? Tipo, instrumental. Aí a gente ficou parado, ele, já sei, toca outra coisa. Começou, aí a gente ficou assim, que esse cara é maluco. Cara, ele é maluco. Cara. Teve um show desses que ele fez, que foi um especial de televisão, que aconteceu exatamente essa coisa. Ele foi pro ensaio maravilhoso, e aí chegou no dia seguinte, que era o dia do show, ele não tinha voz. E aí não cantou porra nenhuma no dia do show, mas por sorte a banda dele era tão eficiente que os caras tinham gravado ensaio também. E aí depois eles pegaram a voz do dia do ensaio e puseram no show. Nossa Senhora. Porque a banda foi tão estável que dava para colocar, não tinha problema de andamento, de nada. Porra. E aí, nesse dia do show, por exemplo, teve uma hora que o Nelson Motta entrou no negócio e falou, Nelsinho, essa menina tem idade para ser sua filha, hein? Caralho, que isso? Era a filha dele. Mas ele não perdoava, cara. Ele falava qualquer coisa. Sem pensar. Falava, né? Você, fulano, a gente em Londres, hein, tomamos ácido pra caramba, hein? Falava as maiores loucuras. E cantar que é bom nada. E a banda tocando. Era uma produção maravilhosa que a Globo fez, tinha orquestra, tinha vários guitarristas, o maestro João Paulo regendo. E ele falando qualquer coisa, cara, não cantou nada. Não cantou nada. E no dia seguinte, no dia anterior, que tinha sido ensaio, o nego falou que ele cantou muito. Aí o que aconteceu? Por sorte, por ter uma banda tão precisa, conseguiram pegar a voz do ensaio e colocar em cima do show. E aí o DVD que a gente vê é isso. Cara, impressionante. É muito gênio que foi embora, né, cara? Vocês devem sentir a presença dele, porque Cazuza, Renato Russo, nós falamos já do Tim Maia, o que mais? Que ficaram um monte aqui, né? Tem muita gente boa. Mas o Tim tem uma coisa que eu acho muito bacana, assim, ele é um cara que realmente ele construiu uma linguagem dentro da música brasileira, né? Essa coisa de trazer o soul, não que ele tenha feito isso sozinho, porque tem o Wildon, tem o Cassiano, né, também que foram muito importantes, que são contemporâneos dele. E, inclusive, por exemplo, Primavera é do Cassiano, não é do Tim, mas o Tim cantando é que estourou. É do Cassiano com Silvio Rochael, é um outro compositor. Mas a questão é isso, ele trouxe essa coisa da soul music e colocou no Brasil de uma forma brasileira. Tony Tornado também, são contemporâneos ali nessa coisa, né? Eu acho genial que o Tony Tornado chama o Tim de Sebastião o tempo todo, né? Sebastião. Porque era Sebastião e aí a coisa de quando você conhece a pessoa antes, é que nem quando o cara me chama de Roberto, eu já sei que... eu sei. Não, o meu é Arthur. Meu Arthur, eu acho que estudou comigo. Eu já sei que é de outro lugar. Mas o Tim é um cara muito importante dentro da música brasileira, assim. E eu sou muito admirador dele, assim, desde pequeno. Foi uma coisa que eu, criança, ele me pegou. Ouvindo música dele, criança, ele quer dizer, eu não tinha nenhuma consciência musical para fazer, isso aqui é bom, aquilo não é. E a música dele me pegou desde muito cedo. E vou te falar que os caras, por exemplo, do rap, do R&B lá de fora, que eu acompanho há 30 anos, cara, eles adoram o Tim Maia. Sempre falam no Tim Maia, sempre botam. Ele era foda, ele era foda. Muito. Respeitado mundialmente, inclusive. Tinha uma curiosidade, você falou o negócio da produção dos Stones, começou a respeitar vocês. Só para... Aquilo, aliás, foi em 95. Foi em 95, exatamente. Vocês cantaram em 85 no Rock in Rio. E eu lembro daquele papo, na nossa época, que eu era pequeno, eu já ouvia isso, que eram os artistas brasileiros reclamando que o tratamento para estrangeiro, que a produção deles era maior e tal. Isso, tipo assim, 10 anos depois, vocês lá com o Rolling Stones, vocês sentiam ainda a mesma coisa? Não. Isso foi mudando com o tempo? Foi mudando. Tem coisas que acontecem assim, que foram transformações que aconteceram dentro do show business brasileiro, né? Quando a gente fez o Rock in Rio de 85, a produção do Rock in Rio, ela era, quer dizer, a produção não, mas a estrutura do Rock in Rio era toda estrangeira. A equipe de som era estrangeira. Então o cliente do cara era o AC/DC, era o Ozzy Osbourne, era o James Taylor. O cara estava cagando se ele me tratasse mal, que ele não ia voltar aqui tão cedo, ele não ia estar preocupado que eu ia ser um cliente regular dele. Só que aí, depois do Rock in Rio de 85, começaram a acontecer os festivais do Hollywood Rock, que começou em 88 e eram anuais.
Então teve 88, 89, Sim. 90. E aí, essa Tinha o Jazz mesma... Festival também, não tinha o Free Jazz Sim, também tinha o Free Jazz. Mas o Free Jazz, eu acho que não usava equipe estrangeira de som. Não? Tinham artistas estrangeiros, mas eu acho que a equipe não era estrangeira. Ah. E o que aconteceu? Essa mesma firma que fez o primeiro Rock in Rio era a firma que vinha atender os Hollywood Rocks. E o Hollywood Rock foi consolidando uma percepção de que o artista brasileiro dentro de um festival internacional era uma peça importante. Claro. Por quê? Porque a seleção de artistas estrangeiros que tinha naquele momento eram artistas que às vezes tinham um sucesso, 2 sucessos. Ele era o sucesso daquele ano. Sim. Só que, porra, o cara depende, por exemplo, a gente fez o Hollywood Rock de 89 ou de 91. Na mesma noite que a gente tinha o Extreme e o Skid Row. Sim. Pô, o Extreme e o Skid Row tinham 2 sucessos de rádio. O Extreme era naquela época, The More Than Sim, Words. exatamente. Mas ele tinha uma música, tinha um More Than Words, talvez uma outra música. O Skid Row também, 2 músicas. A gente entrava, fazia abertura de 45 minutos de sucesso. Era covardia para eles. Covardia. Ficava ruim para eles até, de uma certa claro. maneira. Porque a gente chegava e botava o público numa adrenalina Sim. de ponta a ponta do show, e eles iam ter que fazer um show onde eles começavam com uma porção de coisas que ninguém tinha ouvido falar até a hora que chegava no sucesso, aí depois tocava um outro sucesso. Isso foi mudando a percepção. Quando veio o Rock in Rio, que é o segundo Rock in Rio de 91, 92, Maracanã. ainda existia dentro do Rock in Rio essa filosofia de que a firma estrangeira vem e ela fala como é que vai ser. Entendi. E a gente saiu, a gente estava na programação, e a gente saiu porque não tinha dentro do contrato que era oferecido para a gente a segurança de que a gente ia poder passar o som e ter certeza do que a gente ia encontrar. Eu falei, Sim. pô, eu não vou entrar no palco do Maracanã sem nunca ter tocado, dado uma nota lá. Claro. Eu não sei o que vai acontecer, de repente vai ser um show que vai ser uma catástrofe, e aí vai ficar mal para mim. O festival tá tudo lindo, porque os gringos estão chegando lá, passa o som, tá tudo lindo para 91 eles. foi Guns N' Roses, foi um monte de A gente. programação era maravilhosa. Era incrível. Eu vi Joe Cocker, Santana, Billy Idol, Prince, tinha coisas maravilhosas. George Information Michael. Society que tá aí agora. George Michael, tinha coisas ótimas. George O festival, Michael. a programação era muito boa, mas tinha essa relação ainda provinciana de Sim. ver o artista brasileiro como menor. Coisa que o Rock in Rio já tinha, o Hollywood Rock já tinha desfeito naquela altura. Quando o Rock in Rio voltou em 2001, aí o Brasil já tinha estrutura. Já tinha uma força E maior as dos artistas firmas, brasileiros. que atenderam o festival já eram nacionais, já não eram estrangeiros. Entendi. Então aí a gente é o cliente dele. Claro. Quer dizer, o cara que vem lá de fora, o R.E.M. vem, mas vai embora. Agora eu estou aqui o ano inteiro, ele vai me atender o ano inteiro. Claro. Né? Então foi uma outra relação, e a partir daí o Rock in Rio passou a ter uma outra relação com o artista brasileiro. Ele também percebeu que aquilo tinha sido construído através dos anos do artista brasileiro ter uma presença importante. É lógico, é um festival internacional, não se nega a importância do artista estrangeiro, mas a partir dali o artista nacional começa a ter uma importância e uma atenção maior, que é o que acontece agora no festival. Não, eu vou te dar um exemplo, não, claro que o Elton John é foda, mas assim, eu lembro, teve um Rock in Rio, não foi uns 3 atrás, e aí tinha, Elton John, tinha o Seal, lembra do Seal? Sim, maravilhoso. E o Rod Stewart, tudo no mesmo dia. Só que o Paralamas começava às 7 horas da noite. E aí eu virei para minha esposa e falei, vamos chegar cedo que eu quero ver o Paralamas. Aí ela falou, pô, mas vai ter o Elton John, vamos chegar mais tarde, por causa das crianças. Eu falei, não, eu quero ver o Paralamas. Aí ela, aí nós chegamos lá às 6h55 e começou o Paralamas e só hit. É o que você falou, só sucesso e a gente cantando pra caramba, ela se divertiu. Aí entrou o Seal, tinha umas 2 que ela conhecia, mas o resto tranquilão. Aí o Elton John mais paradão, Rod Stewart, aí ela falou assim, o melhor show foi o do Paralamas. Tá vendo? Brasileiro, acontece essa percepção do público. Claro. E aí isso fez os festivais internacionais mudarem a relação deles com os artistas brasileiros. Porque a gente está aqui, a gente tem uma quantidade de sucesso muito grande, forte, o público se sente também muito representado. É lógico que é bacana. Aconteceu com o The Who também, quando veio o The Who. Sim. O Titãs tocou antes. Porra, foi uma loucura, né? Exatamente. Aí é foda. É complicado. E se você pensar, Titãs e The Who, The Who tudo bem que Titãs faz parte da história brasileira. Mas eles estavam mais velhos. Sim, também. mas o Titãs, dentro da história do rock brasileiro, são importantíssimos. Mas o The Who é importante na história do rock mundial, né? Mundial, mas o curioso é que o The Who nunca tocou muito no rádio, ele nunca teve grandes sucessos de rádio, diferente dos Stones, que teve sucesso.
Já teve outras Tipo The músicas que Doors, tocaram assim, no... né? Não, Porque o grande sucesso do The Who no Brasil é o Tommy. Sim. É o filme Tommy, não é nem o disco Não é nem Tommy, o disco. que é de 69, é o filme de 75. Aquilo ali é que é a presença do The Who para o público brasileiro. Então é uma coisa muito esparsa. Sei. De repente eles vêm aqui, eles são o headliner, eles são a atração mais importante da noite, indiscutivelmente. Mas para o público não é isso que vai rolar, porque para o público, assim, é lógico que para o fã O sucesso roqueiro... do Titãs quando entrou, puta que Os pariu. meninos vão arrasar, vão passar o rodo de sucesso. Né? É fogo. Eu vou voltar pra música daqui a Sim. pouco. Aliás, eu não esqueci de falar do Kid Abelha. Falei do Camisa de Vênus, que eu adorava o Camisa de Adoro, Vênus. Se eu esquecer de falar do Camisa de Vênus, São vários amigos, Marcelo, Robério, são todos amigos queridos, né? era que eu mais cantava, Capital Inicial, né? Que você estava falando disso, do show brasileiro, você fez isso em 2011. E como é que é o nome do Capital Inicial? Dinho. O Dinho. Cara, às vezes o show deles bate o cara internacional que tá depois, cara. Loucura, Porque tem né? muito sucesso. Muito sucesso, muito sucesso. Eu vou voltar pra música daqui a pouco, mas eu tava te falando que essa semana, a gente era pra gravar alguns dias atrás, Sim, aquela sim, chuva é. e tudo. Um dia antes, eu fui na Casa Ronald McDonald, Sim, fui ser homenageado lá pro Jogo das Estrelas. Legal. Tava com o filho do Dinamite, tava com o Juan, zagueiro, que também ajuda. Sim, craque. Aí tô eu lá, e eu ia gravar com você no dia seguinte. Aí ia ter um leilão, aí daqui a pouco aparece o violão do Frejá. Eu falei, pô, o Frejá vai gravar comigo amanhã. É verdade, foi um amigo meu que, na verdade, há muitos anos atrás, eu já tinha participado, junto com outros meninos do Barão, de um evento da Casa Ronald McDonald. Que é uma iniciativa muito bacana, Pô, demais. coisa de ajudar, Sim. dar um suporte para o tratamento de câncer infantil. Eu, inclusive, tenho uma outra entidade que eu já fiz vários shows no interior de São Paulo, com uma orquestra que chama-se Orquestra Rock, que é uma orquestra que toca o repertório de rock, mas ela tem uma formação de orquestra mesmo. E eu, às vezes, faço com eles, só que aí eles tocam o repertório deles, aí tem AC/DC, Zeppelin, Purple, uma opção de coisas, Guns N' Roses e tudo. E aí eles fizeram arranjos de orquestra para músicas minhas e eu chego com a minha banda e a gente junta. Então o show começa com eles, depois eles se associam à minha banda comigo, e depois a gente sai e eles ainda seguem com o show deles. É um show muito interessante e quase todas as vezes que a gente fez junto foi para alguma coisa de tratamento de câncer infantil. Mas eu falei do Ronald McDonald porque eu sempre vi você fazendo muita coisa social, né? A gente faz um jogo há 20 anos que é totalmente para doar para a instituição. Sim. Eu vi, a gente estava falando de cachorro antes. Acho que você já animais, eu sou muito ligado muito a essa coisa né? de ajudar, não só algumas show entidades beneficente. que fazem resgate, já fiz também doação de instrumento para fazer leilão, para fazer rifa, e tento incentivar a adoção, né, de Bacana, animais, porque eu acho que é tão bacana e quebrar um pouco também a percepção das pessoas de que animal adotado não é tão legal quanto um animal de raça. Eu particularmente não tenho muita simpatia pelo comércio de animais. Eu acho que a gente tem tanto bicho a fim de ser adotado e, na verdade, cara, quem tem bicho, você sabe, como eu, cara, não tem negócio de raça. Não. Os animais, eles são muito carinhosos. Se você tiver, o dia que você descobrir, o dia que você descobrir a relação de ter um bicho com você, é impressionante. cara, assim, um presente que a vida te dá. Então eu fico muito tocado de poder tentar ajudar ao máximo. É lógico que a gente não pode estar o tempo todo fazendo isso, porque você acaba desgastando também a tua imagem que você faz o tempo todo. Eu fiz uma matéria no Japão, que eu fui lá fazer uns programas com brasileiros que faziam sucesso lá para a Sony, do Japão e tal. Aí a gente foi numa senhora, que ela até faleceu agora há pouco tempo, era gente boa demais. E ela era brasileira, mas ela era Nisei, Sansei, né? E ela vivia de resgatar cachorros e gatos pelo Japão todo. Cara, ela contava as histórias de abandono, era de você querer... Tipo assim, dono que deixava o cachorro no meio dos ursos para ver se matava e o cachorro sobreviveu. E aí tinha alguns que chegavam lá que ela, tipo assim, o cachorro ela tinha que deixar preso um tempo porque ele não conseguia ver humano, de tanta raiva de humano que ele estava, porque o dono abandonou. Tinha outro que estava lá parado, que ele falou assim, ele está aí há 5 dias, o cara abandonou ele aqui, foi embora para o Brasil, e ele fica esperando até hoje o cara aparecer. Que coisa, né, cara? É impressionante. O cachorro é foda. Eu, por exemplo, eu tenho uma das minhas cadelas atuais, ela teve um tempo que ela morou na rua. Ela não dorme se não tiver coberto o lugar. Ela não dorme num lugar que seja aberto.
Porque Se você dormiu na rua, você sabe que sabe, pode chover no meio da noite, é né? isso aí, é verdade. Então ela não vai dormir. É impressionante isso. A outra, por exemplo, não tem o menor problema com isso. E ela só dorme por. Às vezes eu vou para algum Você me lugar. contou que tem duas com personalidade diferente, Elas são né? completamente diferentes, mas essa que teve uma. Que a outra eu adotei e ela nasceu no abrigo. Sei. Então ela tem as coisas, os cacuetes de um bicho de abrigo e tal, de ser um pouco mais medroso, porque tem muito cachorro, tem cachorro maior, tem cachorro menor, então tem um pouquinho isso. Mas essa outra, que também veio do mesmo abrigo, ela morou na rua, ela foi pega na rua, levada para o abrigo, ficou um tempo lá. Ela, na verdade, era a cadela de estimação de uma das donas do abrigo, e a dona faleceu, e aí eu, quando fui escolher uma cadela para ser companhia dessa minha primeira, porque aí eu tinha acabado de perder uma, e eu resolvi pegar uma que tivesse uma idade parecida, para não ficar um cachorro mais idoso com um cachorro novinho, cheio de energia. Ela era ainda uma cadela nova, ela tinha 1 ano e pouquinho, a minha outra, e aí essa tinha mais ou menos, elas não sabiam exatamente a idade, porque ela tinha sido pega na rua, mas elas imaginavam que era mais ou menos por aí. Foi ótimo, elas se dão super bem, se adoram, mas ela tem essa coisa, por exemplo, ela não dorme em lugar. Ela, por exemplo, eu alugo uma casa no final do ano, ela só dorme debaixo da mesa, ou ela dorme, tem uma piazinha de um tipo um pré-banheiro, ela deita debaixo da pia, porque ali tem a cobertura da pia. Então, você vê como é que eles desenvolvem essas proteções, e isso aí é muito difícil você tirar, não sendo uma coisa traumática, assim, que vai ser difícil de convivência, não vale a pena nem ficar discutindo isso. Mas às vezes o cachorro fica um pouco difícil de ter uma relação com outras pessoas. Não, as pessoas têm preconceito de doar, às vezes, ao invés de doar para criança, para uma instituição, né, com crianças e tal, e não fazer para animais, não sabem o quanto. Eu ajudei uma agora de uma amiga minha lá no Maranhão, que é só bicho abandonado, que são bicho espancado, bicho que cortam a pé. Cara, dá muita pena. Cara. É uma coisa que. Eu vou te falar, eu costumo brincar com meus amigos, eu atualmente estou mais para bicho do que para gente. Imagina. Né? Eu estou mais para bicho do que para gente. Fala isso, né? E então, assim, agora, por exemplo, teve a catástrofe do Rio Grande do Sul, a primeira coisa que eu procurei foi ajudar os bichos. Caramba. Porque eu sabia que muita gente já ia Aquela ajudar. imagem do cavalo em cima. Aquilo ali é uma loucura, né? Que loucura. Então, a primeira coisa, eu sabia que muita gente já ia se propor a ajudar as pessoas. A minha primeira atitude foi procurar as entidades que iam ajudar os animais, cara. Entendeu? Porque eu sabia que no meio daquilo ali os bichos iam estar... Se as pessoas iam estar em uma situação de dificuldade, imagina os bichos, né? E ali foi realmente uma catástrofe absurda, né? Um estado que fica mais de uma semana debaixo d'água, você não consegue... Aliás, hoje a gente está gravando, aconteceu um negócio na Espanha agora, ontem, que absurdo também. Pois Os carros tudo empilhados. A gente está sofrendo um desequilíbrio climático enorme. Mas o que eu digo é o seguinte, por exemplo, você tem um furacão em Miami, beleza, passou aquele rodo ali, tem 1 ou 2 dias de que está tudo alagado, depois vamos resolver os danos. Pô, o Rio Grande do Sul ficou uma semana debaixo d'água. Uma semana debaixo d'água, você não pode fazer nada, porque está todo mundo debaixo d'água. Então não tem o que fazer. Há meses que tem gente até com problema até hoje. Enquanto não sair a água, você não tem o que fazer. Né? E eu vou te falar que essa questão, para mim, ficou muito, muito real, porque eu tenho uma casa com meu irmão, que hoje é do meu irmão, que na verdade veio da minha avó para minha mãe, e depois a minha mãe agora passou para mim e para o meu irmão, que é uma casa em Teresópolis, naquela região que foi alagada na tragédia de 2011. Lembro, a gente ajudou. Eu tive 1,95 m de água na minha casa inteira. Então, hoje, quando eu vejo uma notícia no jornal, que eu vejo a pessoa dizendo, aqui, choveu, eu perdi tudo, eu entendo o que é isso. Antigamente, eu achava muito triste, mas eu não conseguia entender o que é você chegar na tua casa e você perdeu tudo. É isso? Não, eu ia falar isso, que tem uma moça que trabalha lá em casa há mais de 10 anos, e tem um amigo meu que cortava meu cabelo, inclusive, que era meu barbeiro. Cara, eles moram em Belford Roxo aqui. E, ó,
2 vezes aconteceu a água deles perderem tudo. Tudo, Sabe que perder tudo, geladeira, Tudo. cama. E não tem e não é também, documentos, fotos, tudo. E não pode comprar assim. Porque a geladeira, tudo bem, as pessoas são simples e pobres, vai ser uma dificuldade financeira? Vai, é muito ruim, Agora, fotos, documentos, lembranças, tudo. tua vida foi embora ali, Vai embora. Né? É muito triste É isso. muito triste, muito triste mesmo, cara. Bom, vamos parar de falar de tragédia. Vamos falar de coisa feliz. Vamos falar de coisa boa. E até porque os bichos também nos dão muita alegria. Não, nem fala, Léo. Então, isso é o muito meu ali, o meu tá me importante, protegendo de algum isso aí, lugar, ele tá. Você, como é que é tocar com o teu filho, cara? Isso é uma alegria muito grande. Que você fez o Frejá Trio, né? O Frejá Trio é um trabalho que sou eu, ele e o meu guitarrista, o Maurício Almeida, mas a produção, a direção do trabalho do projeto é toda do Maurício e do Rafael, meu filho. Ele tá com que idade, ele? O Rafael agora está com 28, mas isso quando 28? A gente fez, ele devia estar com 26, mais ou menos, e é assim... Eu falei, olha, o repertório aqui é esse, que eu quero pegar essas músicas, porque na verdade eu fazia um show de voz e violão, que era só eu, voz e violão, e eu tocava um repertório que tinha coisas que não eram tão conhecidas, tinha os sucessos, mas eram músicas que eu queria botar de um lado autoral, e aí às vezes eu ia fazer o show nesse, e era só para teatro, teatro. Porque tem que ter uma concentração. Você está ali no violão e voz, é uma coisa muito mais frágil. Não dá para o cara tomar uma cerveja e começar a falar alto. Não tem condição de você estar num ambiente desse para fazer esse tipo de espetáculo. Mas eu senti, depois de um certo tempo, que as pessoas queriam um show que tivesse um pouco mais de punch, porque o público que está acostumado a me ver, ele está acostumado a ver, a minha música tem energia. Né? Então, só eu no violão acabava que chegava uma hora que, por mais que eu tocasse o sucesso, ele estava num lugar que ele poderia ter ido mais além, mas por uma questão de arranjo, eu não conseguia... Apesar de você ter muita música romântica sim, e tal. Mas, eu, por exemplo, eu não podia fazer um solo, eu não tinha como enriquecer o arranjo da música, porque eu estava sozinho. Né? Então eu falei, eu quero fazer uma coisa um pouco maior, um pouco mais rica musicalmente. Aí eu chamei eles dois para fazer, eles trabalharam muito junto comigo e ficou um espetáculo belíssimo. E aí, depois disso, eu fiz um outro show, que a gente até hoje só fez uma apresentação, que é um projeto que eu tinha muitos anos na minha cabeça, que é um show só de blues em português, Frejá em blues. E, novamente, eu chamei o Maurício e o Rafael para fazer a direção musical. Esse eu participei também mais da direção musical, porque eu tinha esse show na minha cabeça há muitos anos. O Frejá Trio é como se fosse um álbum ele já ao vivo, né? Foi um show que a gente fez aqui no centro da cidade, numa biblioteca do centro da cidade. O amor sem fim não esconde o medo. Eu tenho estado no estúdio, eu tenho um estúdio perto da minha casa. E meu filho, desde garoto, ele vai para lá, aí ele fica tocando, tem vários instrumentos, tem guitarra, tem baixo, tem teclado. Hoje ele toca todos eles. Ele começou quando? Com que idade? Ele começou com uns 8, tocando guitarra. E já levava muito jeito. Imagina, ver o pai o tempo todo ali tocando. Não, mas o pior é que, cara, ele levava jeito mesmo. Ele tem uma musicalidade muito acima da minha. Muito acima da minha. Não dá nem pro começo. Não dá nem pro começo. E é uma coisa muito impressionante porque ele ouve de uma maneira muito interessante. E eu tenho tido, assim, momentos de dividir com ele conversas, cara, no estúdio, assim, bacana. Que eu falo, cara, muito obrigado. Sabe, Deus é a bom, vida, né? a vida me deu isso de presente. Assim, você está com o teu filho trocando um papo de ofício, né? Do ofício da gente, mas num nível muito alto, sabe? Num nível que eu só converso com as pessoas que eu mais respeito. E você está ali e ele está falando coisas para você e você está falando coisas para ele, e as dúvidas dele, as curiosidades e as coisas que ele te devolve da percepção dele. Cara, eu falei, cara, muito obrigado, eu só posso agradecer, porque realmente é uma coisa muito, para mim, é muito gratificante, né? Imagino. E ver ele tocar é impressionante, porque é lógico que a gente tem coisas parecidas, e o Maurício, que é esse guitarrista que toca comigo, ele fala, várias vezes ele fala, vocês naturalmente têm caminhos parecidos, né, quando procuram coisas. E ele fala, eu acabo indo para um outro lugar, porque o de vocês eu já ia ter que disputar com vocês dois. Vocês já estão indo por um caminho que vocês já têm caminhos comuns, né? Por mais que ele tenha
outras informações e uma outra visão de uma outra geração, mas tem muita coisa em comum. Mas é engraçado que a gente, quando tem filho, se qualquer pessoa que você falasse assim, por exemplo, o fulano é parecido contigo e tal, você vai até achar, mas você fica assim, porra, você não quer que o outro pareça com você. Não, é lógico. Mas quando é teu filho, te dá mó, né? A gente fica todo orgulhoso. Porra, tá vendo? É igualzinho o pai. E o curioso, assim, que a gente tem algumas coisas muito parecidas mesmo, de ouvir, de perceber, mas ele tem algumas outras coisas que ele ouve na música, que é por isso que eu digo que a musicalidade dele está num tom, num nível muito mais elevado do que o meu, porque ele consegue ouvir e saber coisas só de ouvir. Entendi. Que eu não sei. Eu tenho experiência suficiente para saber outras coisas que ele ainda não sabe, que ele ainda não viveu, porque eu já vivi. Mas, assim, quando chega na hora da música mesmo, é impressionante. Assim, eu falo, nossa Senhora. Que coisa, né? Não, tem dia que eu chego lá e tá tocando um negócio e falo, ai, e tem coisa que você não ensinou, né? Na verdade, não. Foi tem muita dele coisa mesmo, né? Que loucura, cara. Tem caminhos dele. Cara, é muito bacana isso. E é bacana você ver, assim, eu tenho a minha filha, a área dela é de artes visuais, que é uma área que eu não entendo absolutamente porra nenhuma, né? Mas eu percebo, o bacana é, assim, você ter trabalhado os teus filhos para que eles estudassem, entendessem as coisas, para ter sensibilidade. Porque, assim, vai ficar rico, ou vai ser o melhor. Isso para mim nunca foi o objetivo, nem para mim, nem quero impor isso para eles. Eu quero só que eles sejam bons e felizes no que eles fazem. Não, entendeu? mas eu acho que também eu tenho aquela coisa do comportamento também, né? De ver você, porque eu acho que se você tem um pai que trabalhou a vida inteira, foi dedicado, foi fiel à arte que você sempre, né? A tua humildade, que foi a coisa que eu observando meu pai, eu falei, cara, se a gente for com um comportamento diferente dele, que as pessoas vão olhar. Vai ficar feio. Tava contando aqui agora do meu amigo, que tem que falar o nome dele, Raimundo, porque se eu não falar o nome dele, a última vez que eu não falei, e ele falou que estava em Búzios, que ele alugou uma casa, e aí ele adora rock, ele tocava rock, aí quando ele tá lá na casa, aí tinha que revezar com os amigos, fazer o café da manhã. Ele acordou 5 e pouco da manhã e falou, vou comprar pão na padaria que eu vou fazer o café. Aí diz que ele saiu de casa, sai um cara do outro lado, aí ele, bom dia, ele, bom dia. Ele falou, caralho, eu falei, já? Tá saindo para passear com as cadelas. Aí você falou assim para ele, aí vai comprar um pãozinho? Ele falou, eu vou também. Aí vocês foram juntos andando, conversando 10 minutos da padaria, ele ficou encantado, porque ele falou, cara, o cara é muito humilde. Mas cara, eu vou te falar. Isso é muito bacana, né? Para mim, assim, uma coisa, isso veio de casa. Vem de casa, exatamente. Veio de casa. Família. Eu fui educado numa casa onde não existia uma coisa de você se ver maior do que outra pessoa. Perfeito. Por nenhum motivo. Seja pela tua própria, mesmo que você tivesse uma formação cultural, uma solidez cultural maior, mesmo que você tivesse uma condição econômica melhor, mesmo que você tivesse dentro de uma coisa que podia ser considerada privilegiada, eu nunca me vi melhor do que ninguém. Isso foi uma coisa que veio dos meus pais. Né? Então, isso é que eu acho que é importante a gente colocar para os filhos da gente. Porque o resto, a vida vai mostrar e eles vão acabar se vendo. Mas isso, quando você vê a vida dessa forma, eu acho que tudo fica mais... tudo faz mais sentido. É tão fácil você respeitar todo mundo. Tipo assim, você cumprimentar todo mundo. Sim. Na hora de... Cara, é muito fácil. Só que as pessoas às vezes não querem fazer, sei lá por quê. Mas você sabe que isso foi a primeira pessoa que me chamou a atenção disso, a respeito disso, foi o Pelé. É mesmo. Eu um dia estava num lugar, o Pelé entrou, ele cumprimentou todo mundo. Todo mundo. Eu falei, porra, caramba, bicho, o cara cumprimentou todo mundo. E eu achei aquilo muito interessante, que eu falei assim, lógico, porque o cara que ele não cumprimentasse ia falar, pô, o Pelé é mó ceboso, pô, o cara marrento cumprimentou todo mundo, não me cumprimentou. Imagina então eu falo, cara, não vai ser por uma falta de cumprimento que a pessoa vai ficar com má vontade comigo, vai ter uma má impressão, ou vai se sentir preterida, porque não tem por que preterir ninguém. Para mim, tá tudo. Quando eu entro num lugar para trabalhar, eu venho cumprimentando todo mundo. Todo mundo. Todo mundo está ali naquele lugar, eu vou cumprimentando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa noite, bom trabalho e tal. Por quê? Porque está todo mundo ali. Todo mundo. No final das contas, estamos todos no mesmo barco. No mesmo barco, é verdade. Falando nisso, vem cá, eu vou falar de algumas novidades aqui agora, que eu tô. Primeiro, você falou do Rolling Stones.
Você foi chamado para tocar agora do Lenny Kravitz, né? Sim, eu vou fazer a abertura do Lenny Kravitz agora no final de novembro. Vai ser no estado de Palmeiras, né? Allianz Parque. Allianz Parque, eu fiquei feliz porque eu gosto dele e acho que, de uma certa maneira, nós somos dois artistas, não é uma banda, né? Que tem essa mistura de rock e de música negra numa coisa mais... de ter swing, de ter balanço, e tem também o lado das baladas românticas e tal. Então, assim, não acho que o meu trabalho é parecido com ele. Ele não é uma influência para mim, até porque quando ele começou eu já estava na estrada. Mas eu sempre gostei do trabalho dele. Inclusive, assim, tem alguns discos dele mais recentes que eu vim ouvir agora há pouco tempo, que eu gostei muito. Ele é bom, ele é muito bom. Ele é um cara muito talentoso. E eu fiquei feliz de ter sido chamado para fazer assim, a abertura, porque é sempre um barato você estar próximo de um artista que tem a ver contigo, né? Vê lá, porque não vai explodir o estádio lá e todo mundo, o show do cara foi melhor. Não, de jeito nenhum. A gente nunca tem essa intenção. Não, eu tô brincando. Não, eu sei. Eu acho, mas é aquela coisa também. Por outro lado, você faz o teu melhor. Claro, Se ele, porque, por exemplo, você vê... O Prince, quando veio para aquele primeiro Rock in Rio, ele veio, chegou aqui, ele foi completamente insensado. E, pô, o Prince é um monstro na música, né? Incrível. Uma coisa absurda. Só que ele fez um show sem se tocar, que o Brasil não conhecia o repertório dele. A primeira noite dele foi um desastre. Foi um desastre. Eu assisti os dois shows. O primeiro show dele foi um desastre. Até eu que conheci o repertório dele, ele tocou uma opção de música que eu falei, cara, tem certeza que era isso que você tinha que botar no teu repertório? Assim, não é. Aí, no segundo show, ele parou para pensar e falou assim, porra, bicho, eu vim para cá para disputar esse flagrante com uma porrada de outros artistas aqui. Pô, não vou passar esse vexame de chegar num show e fazer um show que o público está me olhando e só observando. E aí ele fez um segundo show maravilhoso. Eu não acho que você tem que jogar para a plateia o tempo todo, mas eu acho que quando você, dependendo do evento que você faz, você tem que estar muito focado de onde é que você está se apresentando. Então, por exemplo, se eu estou num show, ou se eu estou participando de um festival, onde tem vários outros artistas, a quantidade de pessoas que foi lá para me assistir, não é aquele público inteiro. Eu não tenho essa pretensão. Claro. Então, eu vou tentar dar, dentro do espetáculo, o máximo de possibilidade de que ele se contagie pelo que eu estou fazendo. Claro, né? Claro. Agora, por exemplo, se eu vou fazer um show meu, o cara sai de casa para ir numa casa de espetáculo, me assistir, aí eu posso exigir desse público uma outra coisa. Né? Então eu posso tocar um repertório meu que é mais abrangente. Ou seja, tem músicas minhas que são conhecidas, mas não são tão conhecidas. Agora, uma coisa que eu sinto uma certa frustração hoje, e não é só minha, eu já vi vários artistas manifestando isso, mas eu já tenho sentido isso e já vinha comentando isso publicamente algumas vezes. Acho o público de hoje preguiçoso. Tá? Fica assim. Além da filmando. Coisa do celular, Só que filmando. a pessoa fica filmando, você fala, pô, o cara veio para aqui, Porra, o cara pulando, tá na minha frente, me vendo pessoalmente, ele tá preferindo filmar para depois ficar em casa olhando isso. Eu não consigo entender essa lógica. Mas tu viu, saiu um vídeo de eu não me lembro o que foi, que era todo mundo com celular. Mas o que eu acho mais frustrante é que, por exemplo, a minha geração se construiu com um público que saía de casa para ouvir o que ele nunca tinha ouvido. Entendi. Entendeu? Quem é que ouviu as músicas da Blitz, do Barão, do Paralamas, do RPM, dos Titãs, do Ultraje, antes deles começarem a tocar? Nenhum. Entendi. A gente não tocava cover. Entendi. A gente, assim, o Barão, que eu me lembro da gente tocar ao vivo, a única coisa que a gente tocava ao vivo no começo que não era nossa era o Você Me Acende, do Erasmo. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas saem de casa com curiosidade de ouvir alguma coisa que seria importante para eles uma coisa nova, conhecer. Uma coisa, né? Hoje, até para o meu público, se eu fizer um show e eu tocar 3 músicas novas, tem nego indo pro banheiro, já começa a nego conversando alto. O pessoal não quer ouvir música nova. Não tem a curiosidade. E eu fico pensando assim, pô, você saiu de casa, aquele artista é um artista que você considera um cara que te interessa. Sim. Não é possível que você não dê a chance de ouvir o que ele está fazendo agora. Será que só o que ele fez até hoje é a tua área de interesse? Eu acho isso muito frustrante. E te digo,
Isso é uma não coisa... sei, desculpa, não sei em casos assim, por exemplo, é um show de 20 minutos, meia hora, aí você tem que... No festival eu nem cobro isso, porque É. no festival você tem que dar o que vai contagiar as pessoas ali, porque o cara veio para assistir fulano, cicrano, não sei o que lá, e você por acaso está ali. Ele não tem obrigação de ficar te aturando. Você está falando no seu show, Sim. por exemplo. Agora, seu no meu show, É. o cara saiu de casa só para ouvir o que ele conhece? Porra, aí é Será que demais. ele não se dá o espaço de Coisa ouvir de 20 coisas anos. que podem ampliar a relação dele comigo, Claro. com o meu trabalho? É. Né? Isso eu acho que é uma coisa que tem acontecido e não é só comigo. Desculpa, não é só comigo, é com vários outros artistas, eu percebo. Eu percebo quando eu sou público de outros artistas e eu vejo a plateia se comportar Mas dessa você acha forma. que você acha que isso é de geração ou é... Porque assim, a maioria que vai ver você ou vai ver os outros, somos nós de mais de 40, 50, 60. A maioria. É. Cara, você acha que nós, que eu digo assim, o público da nossa geração, ela tá ficando assim? Eu acho Ou que... será que é um público novo? Eu acho que é engraçado que eu estava conversando sobre isso, eu não tenho uma explicação. É. Mas uma das coisas que eu acho que é um fator importante é o seguinte: a indústria da música, as gravadoras, durante o final dos anos 80 e durante todos os anos 90, tiveram um principal comprador de disco no Brasil, chamava-se Lojas Americanas. Tá? As lojas americanas ditavam quantos discos elas iam comprar e quanto elas iam pagar por aquele disco. Ela dizia assim, está saindo o disco do Frejá? Olha só, eu quero 3.000 cópias e vou pagar 15. O meu disco ia custar 35, mas ela pagava 15. Para outros lojistas, provavelmente a minha gravadora ia vender por 20. Para vender por 35 na loja, que era o preço do disco novo. Para lojas americanas, ela dizia, vou comprar 10.000, vou pagar 15. E ia vender por 35. O mesmo preço que o outro cara ia vender. Só que, mais do que isso, ela dizia assim, eu quero um grande sucesso dele. O grande sucesso ela botava por 10. E ela vendia muito mais o teu disco de grande sucesso do que qualquer disco teu novo, autoral. Isso foi criando no público a relação com o sucesso. O cara ia na loja, para que ele vai comprar um disco novo que ele vai ouvir e talvez ele goste de 3, se ele pode comprar um CD que tem todas as músicas que ele gosta? E ele passou a ter essa relação com os artistas. E eu acho que isso aí foi um dos elementos nessa deformação da relação do público com os artistas. A outra é que eu acho mas que... isso já tem bastante tempo, já né? Engraçado que... Mas já tem bastante tempo que isso vem acontecendo. Porque eu lembrei, você falou do disco azul do Cazuza e Barão, mais ou menos, que foi o disco... O do Paralamas tinha um arquivo, que era um preto e laranja, que eram os hits. O Titãs também tinha. Então isso... Por exemplo, a gente, quando assinava um contrato, a gente dizia quando é que a gente ia permitir que tivesse um grande sucesso. O do Bob Marley, o que mais fez sucesso nos Estados Unidos, era um com vários hits, né? Exatamente. Mas é que um artista só deixava você fazer um disco assim, depois dele lançar 10 discos. E aí você lançava e aí depois ele não deixava você lançar outro grande sucesso tão cedo. Tão cedo, entendeu? Só depois de mais 10 anos. Né? Toda hora vinha, se você olhar hoje no Mercado Livre, a quantidade de disco de grande sucesso do mesmo artista, você vai ver 3, 4. Entendeu? Eu gostava do Bezerra da Silva, tinha lá maravilhoso. 6 grandes Exatamente. sucessos. Então isso transformou o público numa massa preguiçosa. Né? Coisa, e eu acho também que a coisa da música, ela foi indo tanto para o lado do entretenimento, que as pessoas... o Brasil sempre teve uma tradição de música de força, de música de sofrimento, canções de amor, que o cara tá triste, perdeu a mulher. Agora. Que é uma certa sofrência. O pessoal dizia que a música de corno. Mas é que antigamente tinha a música de dor de cotovelo. Era a expressão que se usava antes. E a década de 90 foi uma década que trouxe a coisa de que a música tinha que ser uma coisa feliz. Né? E eu acho que a partir dali ficou muito mais difícil você tocar coisas onde, no momento que você começasse a cantar a letra da música, ela te trouxesse para uma reflexão, para você pensar sobre coisas. Por exemplo,
Eu, quando ia assistir um show do Gil, do Caetano, do Chico, do Milton, eu ia para assistir as músicas novas. Claro. As antigas eu já conhecia. Já conhecia. Entendeu? Hoje não. Se você for Conhecimento, fazer... né? O próprio Gil e Caetano devem estar sofrendo dessa questão que eu Imagino. estou falando. E Loucura. isso é muito curioso. Eu acho muito assim... E não acho que deva ser um fenômeno brasileiro só, não. Porque essa questão das lojas americanas aconteceu com um outro grande magazine em outro país. Entendi. Eu Entendeu? nunca tinha pensado nisso, não. Que isso é uma coisa que ela vai mudando o gosto, né? É claro que, pô, se eu vou... Que nem eu fui no Legião Urbana, agora eles fizeram de novo, né? Sim. Onde era o HSBC Arena, que agora é outro nome. Sim, né? agora cada hora muda. Cada hora é um nome. Chama pelo nome que você gosta e pronto. Aquela arena ali perto eu só chamo o Qualistage de Metropolitan. Metropolitan, eu também, há 30 anos. Só que aquele dali, eu fui ver eles, aí eles cantam um show inteiro, aí não cantam tipo assim, Eduardo e Mônica. Aí eu ficava puto, eu sei que tem algum negócio, tinha uns 2 ou 3 músicas que a gente ficava assim, pô, mas ele não cantou. Aí, tipo assim, claro que você quer ouvir, mas... Você quer ouvir música nova também, pô. Você tem 3 hits, bota uma nova. Sim. É bom. Você, eu acho assim que você tem que andar para frente. É isso. Eu acho que o público tem que ter interesse em ver se você tem a capacidade de andar para frente. É lógico que se você só faz música ruim depois disso, ele tem todo o direito de não gostar. Mas ele não querer nem ouvir, sabe? Ele não tem interesse em nem ouvir. É uma coisa que é um pouco frustrante. Mas é verdade mesmo, mesmo. Agora, falando em música, quer dizer, que é uma música antiga que agora é nova, eu vi hoje o Lobão postando, quer dizer, hoje, no dia que a gente está gravando, uma regravação, né? Você com ele da Vida Louca Vida. E o clipe, aí ele até fala que o clipe é tudo inteligência artificial, tem um monte de coisa, mas... Bem engraçado, é bem divertido, é bem humorado. Como é que veio essa história? Na verdade, foi o seguinte, Lobão me ligou, nós somos amigos de muitos anos, fizemos, nessa época que estava começando o Barão e a Blitz, ele saiu da Blitz e começou a carreira dele. Então ele, de uma certa maneira, é contemporâneo ali desse começo, porque o Cazuza e ele tinham mais ou menos a mesma idade. Nossa, talvez ele fosse um pouquinho mais velho até do que o Cazuza. Bandida. E o primeiro disco, Cena de Cinema, do Lobão, o segundo disco, clássico, que é o Lobão e o Ronaldo também, que é o Tem Me Chama e tal, são discos clássicos, né? E tem é um artista que tem uma obra, né? Indiscutivelmente. E aí ele me procurou e falou, pô, Frejá, eu fiz uma apresentação no Altas Horas e, cara, porra, deu um barato lá, eu toquei o Vida Louca Vida, e aí, porra, fiquei pensando a gente fazer junto. Eu falei, pô, cara, vai ser um prazer. Aí eu falei, cara, meu filho tem trabalhado muito comigo no estúdio, então você se importa de eu estar com ele, a gente... Aí ele falou, eu queria que você fizesse umas guitarras e tal, botar umas guitarras tuas e de repente cantar comigo. Eu falei, tá bom, você se incomoda de repente meu filho estar junto comigo, porque de repente pode botar algum teclado, ele também toca guitarra e tal. E acabou sendo isso. Eu botei algumas guitarras, meu filho botou algumas guitarras, tocou teclado também, e eu cantei junto com o Lobão. Então a gente divide a faixa. E foi muito bacana, cara. Eu adorei, porque foi um momento assim de cumplicidade da gente, né? Pô, a gente tem uma amizade de tantos anos, mas nunca tinha feito nada junto, então foi muito, muito gostoso. E agora está saindo aí. Eu gostei muito da versão. Vida louca, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Agora, tem plano para fazer, de repente, show, vocês cantarem juntos? Não, na verdade, ele ia fazer, ele vai fazer um show nesse fim de semana em São Paulo, mas eu não posso ir, eu não podia. Ele queria justamente lançar a música lá, e eu tá justamente... uma hora vai Não, sair, com certeza, uma hora dessa a gente se encontra e vai fazer uma bagunça junto. Agora, você, cara, não tem jeito. Por exemplo, eu trouxe aqui o irmão do Michael Jackson, Jermaine Jackson, ele veio aqui. Jermaine é coisa séria. Sentou aí onde você tá. Ele veio aqui honra. E ele, é claro, eu tento de não falar, mas assim, não tem jeito. Você acaba falando do Michael Jackson na hora. É irmão, eu que sou filho, você vai dar entrevista, vai falar do Zio. Você não era nem filho, nem irmão, mas assim, toda entrevista tua, alguém fala do Cazuza. É uma coisa impressionante. Mas vai ter que ter. Que era teu parceiro, né, que vocês tinham uma... E agora eu vi que a mãe dele falou que queria que você gravasse os poemas dele, alguma coisa assim. Tem um projeto de repente, Lucinha, né, Lucinha? A Lucinha, ela me chamou para, de repente, a gente fazer um trabalho com algumas letras inéditas, poemas inéditos, e, de repente, eu fazer umas canções, porque, como fui o parceiro mais frequente dele,
fazer esse trabalho de pegar isso e ver o que pode dar um resultado. Eu estou olhando as coisas, eu acho que tem um potencial muito grande, eu acho que pode sair uma coisa interessante, mas a gente... o compositor, cara, é engraçado isso que eu vou te falar aqui, quer dizer, eu acho curioso, porque eu só me senti aliviado no dia que eu vi um outro compositor falar a mesma coisa. Toda vez que você vai compor, você acha que você já não sabe mais fazer aquilo. É mesmo, cara. É impressionante, cara, assim, tipo assim, será que eu vou conseguir fazer de novo? Porque, cara, é que tá, é que a música, quando você faz uma música, é lógico que você sabe compor uma música depois que você já compôs várias. Sim, sim. Mas a questão é que quando você compõe uma música que você fala, cara, essa música ficou muito... Pode falar, muito foda. casca, muito foda. Você sabe que você não teve controle sobre isso. Você não teve comando total sobre isso. A música tem uma coisa maior. Bateu em você e você não sabe de onde veio. Né? Tem uma coisa maior. E isso, às vezes... Isso para mim, tem que acontecer em todas elas. Independente de, em várias delas, tem uma hora que você fica horas conscientemente e racionalmente resolvendo um problema que você acha, isso aqui não encaixa, ou aquilo ali não é. Como é que eu vou chegar no resultado final? Tem horas que tem esse lado lógico, racional, que está ali, senão você não pode se considerar um profissional disso. Claro. Né? Pô, se tu claro. só faz por inspiração, então vai médio. Vai ficar ali parado. Né? Exatamente. Mas tem um lado que é espiritual, no sentido holístico da coisa, que eu acho que é esse lado que a gente sempre tem dúvida se ele vai aparecer de novo. Eu acho entendeu? Que sim, né? Não, eu acredito nisso. Mas, por exemplo, eu me preparo para fazer música numa hora onde eu acho que eu estou propenso a que isso aconteça. Entendi. Então eu não faço música todo dia. Claro. Acho até que talvez se essa prática Você compôs quantas? Você lembra, mais ou menos? Não, assim? eu não sou um compositor tão prolífico. Eu devo ter umas 150, por aí. Porra. É muita música, mas tem 40 anos de carreira. Mas tem gente aí que está começando e o cara tem 300. Mas falo, aí Mas, cara, tem gente que compõe todo dia, tem cara que faz 2... Agora, eu já fiz 2, 3 músicas num dia só, com um parceiro, de sentar e falar, pô, tem aqui isso aqui, pá, faz uma aí, pô, legal, e essa aí, pô, outra. Aí a terceira já... Pô, tem cara que faz a música na cabeça, Sim. tem gente que escreve, mas tem outros que ficam assim, daqui a pouco daqui a pouco tem. Exatamente. É. Mas essa coisa assim de eu não é nem que eu me poupo, eu me preservo no sentido de dizer assim, não, eu quero ir para fazer. Eu não estou afim de chegar lá e falar, ficou pela metade, eu cheguei aqui e engasguei, encrenquei num pedaço aqui que eu não estou conseguindo fazer. Não, eu vou para fazer, bicho. Então, eu sentei, botei aquela letra ali na minha frente, vai acontecer, vai virar uma música. Né? Então, por isso talvez eu não faça toda hora, não me proponha fazer todo dia. Né? Entendi. Mas essa história do Cazuza, dos poemas, de repente é uma coisa que você vai pensar, né? Não, eu quero fazer, mas é assim, a gente sempre olha e fala, será que vai sair? Não tem jeito. Mas tem que sair, né? Cara, eu vejo você agora com esse mundo novo de Instagram, que a gente tem que se adaptar e tem que usar o Instagram para isso, tem lá TBT, você mostra um monte de coisa. Só que eu vejo você muito fazendo alguns posts, enaltecendo alguns artistas. De tudo que é coisa, do Zeca Pagodinho, um monte de gente que você faz, de Jimi Hendrix. Como é que começou isso? Você pensou, tipo, cara, eu preciso fazer isso? A única coisa que eu evito fazer homenagem às pessoas da minha própria geração, porque senão daqui a pouco pode ficar uma ciumeira, achar que eu fiz para para outro eu não fiz, então para a minha geração eu não faço. Mas as pessoas que vieram antes de mim e pessoas que eu acho que são muito importantes, por exemplo, sei lá, de repente eu vou pensar... Hoje, por exemplo... Pintor, a minha esposa é que coordena essa parte toda de rede social e ela tem uma visão maravilhosa para isso. Então ela vem com as ideias, a gente vai batendo bola. Mas, por exemplo, ela fala assim, Rod Stewart faz aniversário essa semana, ou Bezerra da Silva, tá? Aí eu falo, beleza, mas Bezerra tem um negócio que é maneiro dele e tal, eu falo, tá bom, mas vai preparando o texto aí, porque... Você tem que escrever o texto, não vou escrever o texto para você. Então tem uma mistura desse bate-bola da gente com outras pessoas que trabalham com a gente, que às vezes editam o vídeo ou fazem toda uma parte técnica ali, e a gente faz muito isso. Mas hoje, por exemplo, ela veio com um negócio que era o Herman Monstro,
dos monstros, não sei se você Você acha que sabe, você né? Que é um Frankenstein, ele era um Frankenstein da família Monstro. Né? Eu lembro dele, claro, exatamente. Pô, claro. Cara, e é uma coisa assim, é ele conversando com o filho dele, tá a esposa também na mesa, e ele tá falando uma coisa que é assim, cara, não importa se a pessoa é feia, se é bonita, se é gorda, se é magra, se é não sei o que lá, o importante é o que você sente no seu coração. E era uma mensagem tão bonita aquilo ali, e hoje é dia das bruxas, né? Hoje é Halloween. É verdade, estamos gravando Halloween. E aí a minha mulher falou, cara, olha que bacana isso aqui, cara, isso é do cacete, pô. Aí eu falei, porra, é isso, bicho. Porque, pô, eu vou fazer um negócio de Halloween. Aí pra mim tem que ser dia das bruxas, já começa com o dia das bruxas, Halloween nem a pau. Mas... agora cachorro-quente é hot dog, agora tá de eu sou um pouco resistente a essa coisa dessa absorção. Não, mas eu também sou, quando o cara fica assim pra mim, vamos fazer um brainstorm, vamos fazer um puta que não, pariu. Quando o cara diz que tem um job ou tem um call pra fazer, eu falo, pô, pelo amor de Deus. Não, mas Halloween, o Halloween é engraçado, dia das bruxas eu não devo falar isso há muitos anos. Porque na verdade o Halloween... Que nem tinha no Brasil. A gente não tinha essa prática, por isso que eu tento... Black Friday, porra. Exatamente, não tem como. Mas eu achei bacana, então ela veio com essa ideia e eu falei, cara, é isso. O Dia das Bruxas é isso, e de repente a gente botar uma mensagem que seja uma mensagem bonita e ao mesmo tempo são os personagens que a gente considera que são monstros, que é bruxo, que faz não sei o que lá. Maneiro, né? Então as coisas vêm por aí. E eu acho que assim, essa coisa de homenagear, eu acho bacana porque as pessoas esquecem fácil. Para começar, de gente com certeza. Muito importante. Com certeza. Às vezes é a minha maneira de lembrar. É lógico que assim, não adianta, por exemplo, no caso do Hendrix, que é um guitarrista, para mim, é a minha maior referência como guitarrista. Não adianta eu pegar e botar uma coisa dele que ninguém conhece, porque não é o caso. O bacana é você fazer ele ser reconhecido por uma coisa que a pessoa vai ouvir e falar, isso aí eu conheço. Tal. E aí ela vai ler o texto ou vai ver outras coisas dentro daquela abordagem, e aí ela vai falar, pô, que bacana, isso aqui eu não sabia, isso aqui... Tal. Então, acho que é tentar uma mistura... Às vezes você fala até, pô, esse cara no início eu não gostava muito, mas depois eu fui entender, é legal. E às vezes eu falo uma coisa que poderia parecer até um texto um pouco mais sério do que o Instagram deveria ter, porque é uma coisa que não deve ter aprofundamento nenhum, porque essa cultura digital é uma cultura rasa, assim, é tudo é a síndrome do déficit de atenção, né? Por aí. Então, mas ao mesmo tempo eu me sinto às vezes obrigado, porque eu não consigo falar uma coisa só superficial. Eu acho que se eu estou botando aquilo ali para homenagear, eu tenho que pelo menos dizer por que eu admiro aquilo ali, por que eu respeito aquilo ali. Claro. Né? Então, eu acho que é uma mistura disso. E eu gosto também de ter artistas internacionais e nacionais. Eu acho que isso é uma coisa bacana, né? É muito legal, porque isso é bom para a música, é bom para a cultura. Todo mundo que vê ali gosta, lembra de artistas antigos. Pois às vezes tem essa coisa de lembrança mesmo. E essa coisa dos monstros hoje, uma opção de gente fala, pô, caramba, os monstros, né? Cara, eu adorava os monstros, eu via, porque... Os monstros, a família, minha filha hoje foi para a escola de Vandinha. Na época que você é mais novo que eu, era assim... segunda, quarta e sexta, família Adams, terça e quinta, os monstros, no mesmo horário. Eu gostava, né? Ou invertido, segunda, quarta e sexta, os monstros. Então é uma coisa assim que aquilo ali e depois, em outra época, era Túnel do Tempo, segunda, terça, quarta e quinta, segunda, quarta e sexta, e a Terra de Gigantes. Sempre tinham esses que se revezavam. Então isso é uma coisa que, na minha geração, é muito presente, porque você todo dia chegava do colégio, ou antes de ir para o colégio, você estava vendo aquilo ali, cara. Eu vou te falar que eu sou bem mais novo que você, mas também não sou tão novo assim, porque do jeito que eu vi o Batman, eu entrevistei aqui o Lou Ferrigno, que era o Hulk. Que maravilha. Porra, o Hulk. Aí tinha gente que, como assim Hulk? Eu falei, ih, rapaz, você não... Tô muito velho mesmo. Cara, esse papo aqui, a gente ficava aqui 5 horas, né? Mole, né? Tinha que fazer 3 programas aqui. Eu vou encerrar... Não sei, bom, se tem alguma coisa nova que eu não falei que a gente... Eu nesse momento, eu tô assim, eu tô na estrada com esses 3 shows, né, que tem essas 3 possibilidades, que é o meu show com a banda, que é o show que eu chamo de Frejá ao Vivo, né, porque é o meu trabalho, é o meu repertório. Ali tem o show do trio, que é o Frejá Trio, que é um show de teatro. E tem esse show do blues, que é um repertório que eu tô louco para fazer mais. Eu queria ver esse do blues. Eu não acho que é um show que eu vou rodar 65 cidades do Brasil, porque são 11 pessoas na banda, é uma estrutura complicada. Não é tão fácil. Mas eu acho que assim, dá para fazer
algumas cidades grandes do Brasil que tem um público que vai apreciar esse repertório e todo o trabalho musical que foi feito em volta disso. Que é blues em português, são músicas brasileiras em blues, não tem nenhuma música americana. Pô, não tem nenhum blues americano. Pô, eu queria ver isso daí. É um show em português mesmo, é de música brasileira. Então é um show que eu tenho muito orgulho de estar colocando assim, a música brasileira com um sotaque bluseiro, mas ela se sentindo muito brasileira. Não é uma coisa, o blues é que é legal. Não, não. A música brasileira é legal, o blues é legal e eles têm a ver. Olha. Né? A ideia é essa. Pô, bacana, bacana. Quando tiver um E, por ó, aí, me lembra. Não, com certeza. E quero te dizer, um prazer enorme estar aqui contigo, cara. Pô, muito que bacana. Prazer foi... Eu quero... Papo muito bom. Mas eu vou terminar. Você já disse que o Hendrix era a tua referência. Me fala pra galera que vê o teu Instagram e vê um monte de coisa, mas assim, fala. Primeiro, quem era teu ídolo? Tinha um ídolo? Eu nunca tive ídolos, Nunca tive ídolos. Tanto que é muito louco isso, quando eu canto ideologia, eu canto seus heróis morreram onde houver. Seus heróis. Eu não canto meus heróis. Entendi. Meus inimigos estão no poder. Entendi. Mas seus heróis não. Cazuza tinha heróis, eu não tinha. É mesmo? Cazuza tinha heróis, eu não tinha. Então, para mim, eu canto os seus heróis, que é muito mais o garoto que tinha heróis. Entendi. E ele agora é adulto e o adulto sou eu. Entendi. Né? Mas não... Bom, mas eu não tenho, mas eu tenho, assim, referências. Então vamos na referência. Hendrix, Boa. Pepeu, Olha. na guitarra. Hendrix, Pepeu. Pepeu como cara do Brasil que, na hora que eu vi, eu falei assim, a guitarra pode ser brasileira. Tem vários outros Quero guitarristas... que você diga para o pessoal que nunca ouviu, para ir lá no Spotify. Vai lá e ouve o disco Geração de Som, do Pepeu, que é um disco instrumental maravilhoso, com uma guitarra totalmente brasileira, é um disco de música brasileira maravilhoso. Mas isso para dizer assim, tem vários outros guitarristas brasileiros que também foram importantes para mim. Sérgio Dias dos Mutantes, Robertinho de Recife. Paulo com Fagner. Paulo Rafael, que tocou com o Alceu a vida toda. O Carline, que era o guitarrista da banda com a Rita Lee. Então tem essa coisa de uma guitarra brasileira que eu tive ali e isso me formou. Foram os caras que eu pude ver de perto. Mas tem o Hendrix como entidade máxima. Entendi. Assim, é o cara que, para mim, eu vejo a guitarra em forma de pessoa. Entendi. É o Hendrix. Mas e cantor? Cantor e banda? Assim, cara, cantor, assim, no Brasil, Tim, mas mais do que tudo, para mim, liguei para ele um dia para falar isso. Liguei para ele e falei assim, eu quero dizer o seguinte, tô cagando porque que as pessoas acham. Para mim, a sua é a voz mais bonita da música brasileira. Luiz Melodia, meu parceiro. Olha. Melodia, querido. Acho a voz do Melodia uma coisa de enlouquecer, um timbre, os caminhos que ele buscava de improviso e tal. Bacana. Sempre gostei muito. E agora, tem outros, Gil, Caetano, todos esses caras foram muito importantes, Milton, todos eles foram muito importantes para mim. E lá fora, Stevie Wonder. Pô, Stevie Wonder é brincadeira. E Otis Redding. Olha, Otis Redding para mim, assim... É a essência, foda, porque é mais seco. O Stevie Wonder, engraçado. Eu do Marvin Gaye. Também, mas o Martin é um pouco mais suave. Eu gosto da crueza do Otis Redding. Ele é um pouco mais aquele negro americano que é menos urbano um pouco. Ele está na mistura do campo e da cidade. O Marvin, para mim, já é urbano. E o Stevie Wonder é porque é uma coisa musicalmente assombrosa. É um absurdo. Eu tenho um amigo que ficava revoltado que falava que depois que o Stevie Wonder cantou daquele jeito, todo mundo acha que pode cantar daquele jeito. E só ele que tem direito de cantar daquele jeito. Ele falava, eu tenho raiva do Stevie Wonder. Eu falei, como é que você tem raiva do Stevie Wonder? É uma das melhores coisas do mundo. Ele falou, não, eu tenho raiva porque as outras pessoas acham que pode fazer isso depois que ele fez. Não existe. E não é assim. Eu falei, concordo. Então até aí... E Frank Sinatra. Pô, Frank Sinatra. Adoro Frank Sinatra. Brincadeira. Eu fui ver Nas Vegas um cover dele. Né? Que assim, o cover do cover. Aliás, vai vir um aí agora por aqui por Rio. Cara, é absurdo. Sim, você pensa que é ele ali. É muito bom esse Frank Sinatra que está vindo para o Brasil, esse cara de cover. É um amigo meu que está trazendo, eu estou sabendo. E tem também uma cantora que eu acho que canta o fino. Aliás, duas. Alcione. Que eu acho que é o bicho. O bicho, assim, você vê ela cantando. Assim, ela tem a economia. Não, ela é a economia, porque eu não gosto de gente que fica fazendo muita firula, sabe? E Maria Bethânia.
Maria Bethânia Maria Bethânia. começou a cantar, você tem que parar para prestar atenção, assim, que não dá para Pô, olhar para o lado, sabe? O carisma e a maneira como ela interpreta aquilo ali é muito forte, é muito forte. Tem outras cantoras, eu sempre fui muito fã da Gal e tal, mas, assim, a Bethânia de uns tempos para cá começou a me pegar num nível assim de eu ficar, eu fico paralisado, assim, falo, caraca. fazer uma playlist com essa tua listinha aqui, puta, Vai ficar brincadeira. Categoria. Pô, meu irmão, obrigado. Pô, prazer enorme, demais. cara. Enorme, Ainda muito bem que bom. não foi naquele dia, tá chovendo pra caramba, hoje tá foi sol, melhor, hoje hoje foi foi tranquilo. melhor. Um dia lindo. Tá tranquilo pro teu compromisso, Tá um certo, brinde tá. pra, Opa, pra, agora. pra vida, pra Saúde gente. para nós e para todos que estão nos assistindo. É isso aí.